Eu sou Cristine Barreto, curso a disciplina de Engenharia do Trabalho do professor Tiago Lima, pelo UFRJ Macaé. Hoje eu irei falar um pouco sobre segurança do trabalho, do capítulo 14 do livro de Ergonomia, Projeto e Produção de Hidroígado. Alguns tópicos: o erro humano, fatores que influem nos acidentes, segurança na indústria, projeto de produtos seguros e implementação da segurança no trabalho. Eu irei falar brevemente sobre esses tópicos, começando pela diferença entre erro e violação. Erro é um ato involuntário que se desvia daquele normalmente ou pretendido. O erro geralmente recai sobre a percepção e o processamento humano das informações. Já a violação é um ato deliberado que desvia da ação segura, que ocorre no contexto social e envolve fatores cognitivos, motivacionais, levando a pessoa a ultrapassar intencionalmente os procedimentos seguros. Alguns tipos de erros mais comuns são os erros de percepção, de decisão e o erro de percepção são erros devido aos órgãos sensoriais, como falha em perceber um sinal, identificação incorreta de uma informação ou outros. Erros de decisão são aqueles que ocorrem durante o processamento das informações pelo sistema nervoso central, como erros de lógicas, avaliações incorretas, escolhas de alternativas erradas. Já os erros de ação são erros que dependem da ação musculares, como movimentação incorreta, posicionamento errado, troca de controle, força insuficiente ou demora na ação. Existem muitas condições que podem agravar os erros. Entre estas, podemos citar a falta de treinamento, instruções erradas, fadigas, monotonia, estresse, posto de trabalho deficiente, má iluminação, organização inadequada do trabalho. Alguns tipos de violações são a motivação interna e a motivação externa. A motivação interna são ocasionadas por problemas psicológicos, necessidade de autoafirmação, repetir demonstrações de não conformidade e certos estereotipos e códigos ou regras estabelecidas. Já a motivação externa são violações praticadas por permanência de tempo, necessidade de ganhar dinheiro, pressões sociais ou seguir regras e valores de certos grupos. Já a teoria da homeostase do risco, ela afirma que cada pessoa tem um determinado marco, limite superior para o risco. Isso significa que essas pessoas dispostas a correr um certo nível de riscos até que este se aproxima do seu marco. Segundo essa teoria, haveria um mecanismo de ajuste do risco, aumentando ou reduzindo em função das condições de segurança. Ainda de acordo com a teoria, a forma mais eficiente de reduzir os acidentes é atuar sobre o marco, procurando abaixar o seu nível. Isso, naturalmente, só é válido nos casos em que a própria pessoa tem um controle sobre o grau de risco a que é exposto. Não vale para os casos em que o ritmo da produção é comandado por máquinas. Existem muitas maneiras de reduzir esse marco. Alguns exemplos são instruir os trabalhadores, mostrar as ligações entre o comportamento de risco e os respectivos acidentes.
conceder incentivos, que é reforçar a prática de ato seguro, visando aumentar a frequência dos mesmos, para que não ocorram acidentes. E a aplicação de punições, aumentar as consequências sobre aquelas que praticam os atos inseguros. Irei falar agora sobre fatores que influem nos riscos. Os acidentes geralmente resultam nas interações inadequadas entre o homem e a tarefa e o seu ambiente. O acidente pode ser causado por um comportamento de risco do operador ou de um sistema. E com isso nós podemos ver alguns modelos sequenciais de acidentes que os modelos são aqueles que explicam os acidentes por uma cadeia de eventos. Hering formulou um modelo bastante difundido que é chamado de dominó por acidente. Outro modelo apresentado foi por Hansen, segundo o qual uma pessoa exposta a uma condições inseguras apresentaria os seguintes comportamentos sequenciais, que é a percepção do perigo, identificação do perigo, decisão de evitar o perigo e a habilidade para evitar o perigo. Já a ideologia dos acidentes, que eu irei mostrar agora por esse gráfico, ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é de organização. Algumas decisões organizacionais podem criar condições que favorecem o aparecimento de acidentes. Estes são chamados de falhas latentes. Muitas vezes, essas condições são condicionadas por fatores como restrições financeiras, política da empresa ou prazos limitados. Essas falhas propagam-se dentro da organização. Já o bloco 2, que é o local do trabalho, no local surgem as condições para a ocorrência de erros e violações. Entre estas inclui o equipamento e ferramentas inadequadas ou mal conservadas, postos de trabalho mal projetados, ambiente sujo e ruidoso, posturas inadequadas e cargas excessivas. Já o bloco 3, que é dos trabalhadores, aqui entram as condições pessoais que podem favorecer a ocorrência de erros e violações, como estresse e fadiga. As falhas do bloco 1 são ditas latentes porque surgem nos escalões superiores e são criadas por pessoas afastadas. Já as falhas do bloco 2 e 3 são chamadas de ativa e ocorrem no local do trabalho e produzem efeito imediato em forma de lesão ou danos materiais. Considerando que a empresa não é um sistema fechado, muitas vezes as causas dos acidentes podem estar embutidas nesses fornecimentos e recebimentos por terceiros, contratar serviços de outras empresas. Pode-se criar barreiras para que essas falhas não se tornem em acidentes. Essas barreiras podem ser treinamento e equipamentos com dispositivos de segurança e, no último caso, EPIs. Eu irei falar agora também sobre o método da árvore de causa. Esse método foi proposto por Laplette e Rasmussen. Esse método faz a representação gráfica das interações entre diversas falhas que conduzem a um acidente para a construção da árvore. Parte-se de um acidente que já aconteceu e, a partir daí, organiza-se a lista de causas que contribuirão para a ocorrência do acidente. Depois são definidas as relações entre essas causas, que podem ser de 2 tipos. O primeiro tipo é a relação sequencial ou em série. Indica que o evento é um tipo de evento é uma condição necessária para que ocorra
o assistente. Se não houver tal evento, ocasionalmente não haverá o assistente. Já a relação de confluência ou em paralelo significa que é necessário ocorrer 2 ou mais eventos simultâneos para que ocorra a consequência. Um exemplo simples é que está chovendo, colocou uma escada em um piso liso e a pessoa acaba caindo. O piso liso escorregativo, a escada ali e a pessoa acaba caindo. Isso é um exemplo de confluência ou em paralelo. Aqui nesse gráfico, o Leblet e o Rasmussen, eles fez um exemplo de um acidente de uma empilhadeira. Que a empilhadeira regular estava com defeito, ele usou a empilhadeira reserva e essa reserva estava com falha no freio por falta de manutenção e acabou gerando o acidente com a sobrecarga, os obstáculos na pista, a manobra brusca e a inclinação da carga. Os modelos fatoriais de acidentes, de acordo com o modelo, não existe uma sequência lógica ou temporal do evento, mas um conjunto de fatores que interagem continuamente entre si e cujos desfechos podem ser um quasi-acidente ou um acidente. Esse modelo é mais dinâmico, pois os fatores estariam em contínua evolução. Esses fatores é o conteúdo de tarefa, as características das máquinas e ferramentas, os atributos do trabalhador, a personalidade, a sonolência, a estrutura organizacional e o ambiente físico. A segurança na indústria, em diversos ramos, a indústria diferencia métodos que têm sido desenvolvidos para analisar os incidentes e acidentes com o objetivo de identificar suas causas e propor medidas de segurança. Tem os pontos perigosos das máquinas, que esses 3 pontos críticos na máquina, que é a geração e a transmissão de movimento, ponto de operação e outros pontos móveis. A segurança da operação de máquinas, ela desenvolve projetos seguros, isolar a máquina, isolar a parte perigosa da máquina, proteger as partes perigosas das máquinas, interromper o funcionamento da máquina, afastar o operador da área perigosa e usar ferramentas especiais e usar equipamento de proteção individual. Tem alguns exemplos aqui para ficar nítido o que seria. A primeira foto seria para isolar a parte perigosa da máquina. Já a segunda é a proteção das mãos e dedos, uma serra circular elétrica com essa proteção retrátil para a segurança do operador dessa máquina. Vem a proteção transparente, que seria para isolar a parte perigosa da máquina, e a proteção das mãos do operador, que é a segunda foto, para que já que o operador não possa se distanciar da máquina, pelo menos as ferramentas especiais, elas usam para afastar o operador da tarefa perigosa, e embaixo é o afastar o operador do ponto perigoso. É uma barreira que não deixa o operador se aproximar muito da máquina, da parte perigosa da máquina. E aqui algum exemplo do equipamento de proteção individual, e embaixo um mecanismo ali preto, ela interrompe automaticamente o funcionamento da máquina para que evite o acidente assim que a mão chegue perto, que ele com o sensor tenha
percebe a presença da mão, ele imediatamente desliga a máquina e assim evita o acidente. E aqui tem a proteção para as partes pericosas da máquina. Já a prevenção de quedas, ela a queda estão entre os acidentes mais significativos que ocorreram fora da operação de máquinas. A queda é muito comum, tanto em casa, dentro do nosso lar, quanto nas empresas. E algumas medidas de prevenção é evitar desníveis no piso, sinalizar os desníveis com faixas antiderrapantes, não deixar objetos que possam obstruir a passagem, melhorar a iluminação nas escadas e corrimões nas escadas e desníveis. E há outras medidas de prevenções. Já o projeto de produtos seguros, eles analisam os acidentes com os produtos. Nesse caso, os produtos seriam tipo quem nunca usou uma faca para abrir uma lata de milho. Esse seria a análise do acidente de produtos, que é muito comum as pessoas não saberem, mas mesmo assim usarem em outras funções certos tipos de equipamento e acaba causando os acidentes. Já os projetos de produtos seguros e alguns exemplos de aplicações. O projeto de produto seguro, método para o projeto baseado em 5 etapas. A descrição do possível acidente, a análise do problema, a identificação dos fatores críticos, síntese e formulação da solução e avaliação da solução. A descrição, esse método, ele foi desenvolvido por alguns designers que decidiram estudar os motivos pelos acidentes. Muitas pessoas já falaram que subiam em cadeiras para trocar lâmpada e acabam escorregando e caindo. Aí eles começaram a estudar e aí surgiu esse método de produtos seguros. E um exemplo dessa aplicação seria isso, mais ou menos ele explicando como que funciona essa máquina, esse equipamento. A implementação da segurança no trabalho, ela vem pelo Programa de Segurança do Trabalho, a implementação do programa, o CIPA, o acompanhamento da segurança, a prática dos 5 S's, os treinamentos em segurança e o estudo do Programa Global da Segurança. O Programa de Segurança ele compromete a administração superior da empresa, a criação de unidade responsável pela implementação e envolver todos os escalões administrativos e do trabalho. Comprometer a administração é vincar à empresa esse programa de segurança que evite coisa. E a criação da unidade é uma pessoa responsável para que o programa de segurança seja aplicado. E que todos devem seguir esse programa, tanto os escalões administrativos como os chefes e como os faxineiros de trabalhadores. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela deixa uma pessoa da empresa responsável. A pessoa ela é responsável praticamente por 20 pessoas. A cada 20 pessoas tem que ter uma pessoa responsável no CIPA. Se tiver 40 pessoas, teriam que ter 2 pessoas responsáveis. E com isso, tem que ter sempre uma reunião, todo mês tem que ter pelo menos uma reunião para eles discutirem da prevenção de acidentes para que não ocorram. E a implementação da prática segura é descobrir as condições de seguras, adotar práticas seguras, conversar e manter limpo os primeiros socorros.
a prática dos 5 S's: a ordenação, a arrumação, a limpeza, a higiene e a autodisciplina. Esses 5 S's ajudam a desenvolver práticas seguras no trabalho para que os riscos sejam evitados. Uma empresa com uma boa ordenação, uma boa arrumação dos locais certos de cada máquina, de cada funcionário, a limpeza, a higiene, ela diminui muito os riscos de acidentes causados sem isso. E a autodisciplina de cada trabalhador. O treinamento em segurança é a definição da política de segurança, planos setoriais de segurança, relatórios de incidentes, envolvimento dos trabalhadores e acompanhamento. O treinamento, esse programa global de ele é definido em 5 etapas, que é a definição da política de segurança, planos